Olha que lindo, pessoal. A massa bem macia, bem úmida, tá? Por conta que é uma massa de óleo, uma massa também que tem... Oi, pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer com vocês um delicioso bolo caseirinho, tá? Mas antes de começar, eu vou explicar pra vocês algo que eu gosto de fazer no meu bolo, tá bom? Aqui eu tenho 240 ml de leite e aqui eu tenho suco de um limão. Então o que acontece? Eu vou colocar o suco de um limão aqui no meu leite, vou dar uma leve mexida, tá? O que eu quero que aconteça com esse leite? Que eu vou mostrar pra vocês, ó, tentar chegar um pouquinho mais pertinho pra curar vocês aqui, ó. Opa, o ângulo de vocês aqui melhor. Eu vou deixar esse leite cortar, ó. Depois que eu coloquei o limão no leite, ó, ele ficou grosso e talhou. É isso que eu quero no meu leite, tá? Então, ele feito isso, aí eu vou adicionar já aqui no liquidificador o meu leite, tá bom, pessoal? Olha como ele ficou grosso o leite, ó. Olha só a diferença, vou colocar de novo pra vocês verem aqui, tá? O leite ficou bem grosso mesmo. Então, isso daqui, pessoal, ele não vai dar sabor no meu bolo, tá? O limão que tem aqui, ele é bem pouquinho, ele não vai dar sabor no meu bolo. Se eu quero um bolo de limão, com sabor de limão, eu vou colocar um pouco mais de suco de limão e vou também adicionar as raspas de limão, tá? Se eu quero ele com sabor de limão. Esse bolo caseirinho, pessoal, ele é aquele bolo tipo... aquele bolo do nada, sabe? Mas que você pode transformar ele também no tudo. É mais ou menos isso. Então, hoje eu vou fazer ele com sabor de laranja, tá? Mas eu gosto de usar o limão porque ele dá mais estrutura não estrutura do bolo, ele dá mais uma estrutura úmida ao meu bolo, ele vai ficar mais úmido. Então, percebam a estrutura do bolo quando ele estiver pronta, tá? Então, é por isso que eu gosto de usar. Aqui, acabei de adicionar 3 ovos inteiros, tá? Tá meio quebradinho porque eu tirei a película, ok? Vou adicionar também 100 ml de óleo aqui no liquidificador, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas desse bolo em xícaras, tá? Vou deixar tudo certinho. Quando eu puder passar para vocês medidas em xícaras, eu vou passar, tá? Então eu vou sempre deixar. Aqui eu vou adicionar o açúcar, tá? Pessoal, o açúcar aqui, ele é... Aqui eu coloquei, ó, 1 xícara e 1/4 de açúcar. Tô usando esse pote aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Pra quem não tem esse pote, baseado na xícara de 200 ml, tá, pessoal? Então, assim, eu tô tentando facilitar pra quem não tem balança, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo a respeito dessa receita, ok? Então, vou adicionar aqui o açúcar. E na hora de vocês medirem o açúcar, seja nesse copo, seja na xícara, não bata. Se você fizer esse processo de bater a xícara, ou até mesmo esse copo, achando para poder dar, você vai acabar colocando mais ingredientes do que necessita. Então, você vai colocando com 1 colher até chegar 1 xícara e 1/4, tá? Aí você vai colocando, não aperta não, tá? E nem bate não, porque senão acaba indo mais ingredientes. Então... para fazer no sabor de laranja, como eu não tenho uma fruta em casa, e eu gosto bastante de usar esse óleo essencial, o que acontece? Você vai fazer esse bolo, esse mesmo bolo, ou seja, vai fazer esse bolo com esses mesmos ingredientes. Você vai retirar um pouco do leite, pode ser a metade do leite, a metade de suco de laranja. Nesse caso, você não precisa colocar o suco de limão, tá? Por quê? Porque a laranja também ela já é cítrica. Então, assim, se você vê que você colocou a laranja e não chegou a cortar o leite do jeito que deveria, você coloca um pouquinho de limão, tipo a metade de um limão, tá? Aqui eu vou usar esse óleo essencial, tá? Vou tentar mostrar aqui pra vocês, aqui mais pertinho, ó. Esse óleo essencial da Gran Chef. Vou colocar umas gotinhas aqui, tá? Opa, acho que tá bom, só mais um pouquinho. Mais uma gotinha. Aqui a questão das gotinhas, pessoal, é meio que a gosto, tá? Aí, se eu não me engano, não contei quantas gotinhas foi não, mas porque eu quero que o bolo tenha um pouquinho mais de sabor, bem assim de laranja, bem acentuado. Entendeu? Tem também na versão de limão, mas hoje eu resolvi usar
O liquidificador tá na frente, gente. Então depois, ó, aqui, ó, tem na versão de limão, tá? Limão Tahiti, mas hoje eu resolvi usar na versão de laranja pera, tá? Esse bolo você pode fazer várias variações com esse bolo. Você pode fazer ele de maracujá, você pode fazer ele do que você quiser esse bolo, entendeu? A partir dessa base, tá? Hoje é porque eu tenho esses óleos essenciais e eu gosto de usar bastante, então eu vou usar eles hoje. Agora eu vou levar ele para bater durante 4 minutos, tá? Passado esse tempo eu volto. Com a minha mistura já bem batida no liquidificador, vou colocar ela aqui num bowl, tá? Pessoal, tem um detalhe também, se você não quiser fazer esse processo, que é de colocar num bowl, que é de fazer esse processo agora de misturar com as mãos, você pode sim adicionar a farinha de trigo e o fermento diretamente na batedeira, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu vou adicionar, aqui eu tenho 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo, tá? Sem fermento. Vou adicionar agora 10 gramas de fermento ou 1 colher de sopa de fermento, tá? Vou dar aqui uma leve misturada, tá? Na minha farinha. Somente para incorporar a farinha de trigo com o fermento, tá bom? Nesse momento, eu já coloquei meu forno já para pré-aquecer. Ele tá pré-aquecendo a 180 graus. A forma que eu vou trazer para vocês, ela já está untada, tá? Nessa forma. Eu passei desmoldante, só que vocês podem usar, vocês podem passar óleo e colocar e polvilhar um pouco de farinha de trigo, tirar o excesso. Como que eu tiro o excesso? Batendo a forma ao contrário, ou seja, a abertura da forma em sentido à mesa, batendo você vai tirar o excesso de farinha de trigo, tá? Isso ajuda também na durabilidade do seu bolo. Agora eu vou começar a adicionar aqui a farinha de trigo na mistura que eu bati no liquidificador, tá? Eu gosto de fazer esse processo aqui porque eu bato menos a farinha de trigo. Quanto menos eu bater a farinha de trigo, melhor é o resultado do meu bolo, tá? Aqui eu tô usando uma farinha de trigo, que normalmente eu compro uma farinha de trigo, pessoal, pra tudo. Eu não tenho paciência de ficar comprando farinha de trigo pra bolo e farinha de trigo pra, vamos supor assim, farinha de trigo pra outros tipos, não. Outro tipo de preparo, não. Então assim, eu compro logo uma farinha de trigo de boa qualidade, tá? Que é a farinha de trigo que eu uso. Eu uso ela pra pães, eu uso ela pra bolo, eu uso ela pra fazer pastel, eu uso ela pra fazer macarrão, eu uso ela pra fazer tudo. Então eu não tenho que ficar selecionando farinha pra bolo e sem ser pra bolo não, tá? Então misturei, eu já venho aqui adicionando mais. Depois da massa bem incorporada, tá? Eu só tenho que me certificar que ela tá bem misturada mesmo, tá? Ou seja, não tem aquelas pelotinhas de farinha. Se você não tem um fouet e você quer fazer esse processo no liquidificador, pode sim, tá, pessoal? Vocês podem fazer sim. Só que assim, depois que vocês colocarem a farinha, coloquem o seu liquidificador pra bater no mínimo, tá? Aí você vai e coloca a farinha praticamente toda de uma vez, tá? Já adiciona a farinha, mexe ali no máximo 10 segundinhos, tá? Depois que você coloca, aí você vai e já desliga, porque você já fez o processo. Não pode bater muito essa massa não, tá? E tem outra coisa também que eu vou falar para vocês. O forno, ele é bem importante também nesse processo, tá? Então o forno, ele não pode estar muito quente. Não, vamos supor, com 200 graus eu não gosto de assar esse bolo, tá? É sempre ali 180 ou menos de 180. 170, 175 pra mim tá na temperatura ideal para assar bolo, tá? Esse tipo de bolo aqui. Porque senão, se você colocar ele no forno muito alto, o que vai acontecer? Ele vai dar aquele boom, vai crescer e vai rachar. Se você assar ele no forno um pouquinho mais baixo, ele vai crescendo lentamente esse bolo e vai ficando aquele bolo bonito, entendeu? Isso no fogão a gás, tá? Vamos colocar agora aqui. A nossa forma, como eu falei pra vocês, já está untada com desmoldante, tá? Agora eu vou levar para assar, tá? E já volto com o bolo pronto. Prontinho, pessoal, esse é o nosso bolo assado, tá? Eu gosto ele mais moreninho.
Quem não quiser deixar mais moreninho, é só deixar menos tempo, tá? E o tempo de forno ficou em torno ali de 35 a 40 minutos, tá? Vai depender muito do forno de cada um, tá bom, pessoal? Vou desenformar esse bolo pra vocês verem como ele ficou lindo. Ele ainda tá bem morninho, mas eu vou conseguir desenformar. Antes de desenformar, eu certifico que ele tá todo solto, ó. Então, ó, bem soltinho mesmo, tá? Agora eu vou desenformar. Ah, ficou um buraquinho. Mas olha que lindo tá o nosso bolo. Isso, pessoal, quando acontece é porque eu não passei desmoldante certo, tá? Esse é o nosso bolo já finalizado. Vou tirar aqui uma fatia para mostrar para vocês. O bolo é super fofinho, bem macio mesmo. Vou tirar aqui para vocês verem que coisa linda que fica esse bolo. Olha que lindo, pessoal. A massa bem macia, bem úmida, tá? Por conta que é uma massa de óleo, uma massa também que tem o limão, que dá aquela cortada no leite, ó. Um bolo bem macio mesmo, ó. E tá super morninho ainda o bolo, tá? Bom para tomar com um cafezinho. Pessoal, por hoje foi só, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para você que está chegando agora no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. E até a próxima!